justamente apontar para isso, que o perdão tem que ser ilimitado. Vamos lá para o texto? Mateus 18. Mateus capítulo 18, o verso 21, a gente vai entrar na parábola que eu mencionei, só de passagem, para você dar uma observada. Os versos 21 e 22 que são os mais importantes para esse momento. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro pergunta. Aí veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você fala: ótimo. Isso aqui durante a vida, né, pastor? Veja o que Lucas acrescenta nesse mesmo texto aí. Depois a gente volta aqui para Mateus para eu falar da parábola do credor. Mas compare aí o texto paralelo aqui, em Lucas 17, o verso 3 e 4. 17, verso 3 e 4. Acautelai-vos. Em Lucas 17, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes, quando? 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vir ter contigo dizendo: estou arrependido, o que você faz? Perdoa. É ilimitado e ilimitado por dia, quantas vezes for necessário. É lógico que exige o arrependimento. Para a restauração plena, o arrependimento é necessário para a restauração plena. Mas o perdão propriamente não perde essa característica que deve ser ilimitado. Voltando aqui para Mateus 18, que é a parábola do credor aí, Jesus, logo depois de ensinar que deve perdoar de modo ilimitado, ele cita essa parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas como seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha, 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. No entretanto, não quis. Indo, o lançou na prisão até que saudasse a vida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecia. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, a ideia lá do verdadeiro, né? Não perdoardes cada um seu irmão. Irmãos, Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Como você vai chegar diante do Pai e dizer assim: não, eu não perdoei meu irmão porque a dívida dele era grande para comigo? Ele vai olhar para você e vai dizer assim: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu compadeci de ti? O que você vai falar para o Senhor?
Qual será o seu argumento? Ah, Deus, tudo tem um limite. O que Ele fez para mim foi algo muito grave. Aí Deus vai falar assim: você quer ver o que você fez para mim? E eu não te ensinei que era ilimitado? Por isso que José sustenta a vida inteira os seus irmãos para demonstrar esse perdão totalmente ilimitado. Irmãos, característica do perdão tem que ser algo verdadeiro, algo do íntimo, como diz aqui o verso 35, do coração. Tem que ser consciente, sabendo que não cabe a mim, como alguém que foi perdoado por Deus, deixar de perdoar outro. Pesa sobre mim essa responsabilidade do perdão, e de modo ilimitado, porque Deus me perdoa de modo ilimitado. Imagine se houvesse um prazo, uma quantidade de pecados que o Senhor me perdoasse. Estaríamos perdidos. Eu estaria perdido, você também. Concluindo essa primeira parte, nós vemos que o padrão do perdão é o perdão de Deus por nós. O perdão de Deus por nós foi algo verdadeiro, foi algo consciente, porque Ele é Deus, e é ainda ilimitado. Quantas vezes nós pecarmos e nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Não é isso que 1 João diz? Toda vez que você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e os pecados te purificar de toda iniquidade. Falo isso para que não pequeis, mas se todavia pecar, sabe que temos advogado no céu, que vai de modo ilimitado, a cada vez que você se arrepender, derramar o perdão sobre a sua vida. Logo, irmãos, nós devemos perdoar de modo verdadeiro, consciente e quantas vezes for necessário, pois assim Deus fez conosco. Certamente nós vamos conviver com pessoas que vão carecer do nosso perdão, e nós muitas vezes vamos carecer do perdão de alguém. Se entendermos as características do perdão na visão bíblica, o nosso relacionamento interpessoal certamente ficará melhor, e o relacionamento familiar desfrutará de paz, de sossego e de bênção. Você como crente, se você como José teme a Deus, tem fé em Deus e deseja realmente obedecer a Deus, você precisa ser esse instrumento da paz, esse instrumento do perdão, esse instrumento para resolver os problemas, em especial dentro da sua família. A minha oração é para que Deus te fortaleça, para que você tome um entendimento pleno a respeito daquilo que Deus fez por você, porque só à medida que você identificar o tamanho da tua afronta diária diante de Deus, é que você vai compreender o tamanho do perdão de Deus para a sua vida, e consequentemente você vai estar disposto a perdoar aquelas práticas infinitamente menores que os irmãos fazem conosco, e vai ser esse instrumento para liberar o perdão para a honra e glória do próprio Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração, e depois nós estaremos ainda louvando ao Senhor por mais um.